Anteriormente em Blindcast, Ramon e Bononi comentaram o episódio Idol Search Party e acertamos pela quarta vez o boot da temporada. No episódio de hoje, vamos comentar o sexto episódio de Millennials vs Gen X. The Truth Works Well. 14 participantes, 2 comentaristas, 1 Blindcast. Fala galera, eu sou o Ramon. E eu sou o Bononi. Estamos aqui para comentar o sexto episódio de Survivor. Esse episódio que focou muito no casal. Então o que a gente já estava esperando é que um do casal fosse eliminado. Então foi realmente o que aconteceu. E hoje a gente vai comentar tudo o que aconteceu no episódio, o que aconteceu na Ikabula, na Vanua, na própria Takali e como aconteceu essa eliminação desse casal odiável, pelo menos na minha opinião. Mas antes disso a gente tem que dar alguns recados e fazer alguns comentários e comentar alguns comentários, como sempre. Mas o primeiro recado que a gente tem que dar é em relação à mudança de numeração dos Blindcasts. No episódio passado a gente tinha pedido para vocês opinarem e todos que comentaram, foram vários comentários, mas todos que comentaram sobre esse assunto específico pediram para a gente fazer uma redução no número do programa, que até então o episódio da semana passada era o Blindcast 6, agora vai ser o 5º. E esse que está saindo hoje, em vez de ser o 7º, vai ser o 6º, porque assim a gente consegue então acompanhar a numeração dos episódios. Você vai saber que esse episódio, o 7º, vai ser referente ao 7º episódio da temporada de Millennials vs Gen X. É isso aí, então galera, acho que vai ficar até mais fácil para vocês acompanharem. Como o próprio Bonami falou, o episódio vai seguir a numeração dos episódios do próprio Survivor. Então não se percam que agora que a gente vai mudar a numeração, todos os episódios que vocês assistiram vai cair um número. E esse episódio vai passar a ser o 6, mesmo número da semana passada, beleza? E o episódio 1 vai ser o episódio 0. Que é aquele episódio que a gente comentou às cegas o cast, sem conhecer ninguém ainda, a gente só sabia o nome de cada um. Então é um episódio especial que vai ser o nosso episódio 0, mas não deixe de escutar ele não, que ele tá muito bom também. Ele só é o 0 porque ele é uma introdução à temporada, mas ele não comenta de fato a temporada em si. Mas vamos lá então para os comentários, vamos comentar os comentários. Vamos lá, eu vou ler aqui o primeiro comentário do Moon of Series, que está sempre comentando no nosso podcast. A gente está muito feliz que a galera sempre comenta. Então, galera, você está começando a escutar nosso podcast agora, começa a comentar aí, que a gente sempre tenta interagir com vocês por aqui, beleza? O comentário do Moon of Series foi o seguinte: eu só quero uma coisa, que eliminem os namoradinhos e o Will. Acho que vocês podiam diminuir os números para ficar mais fácil. Quantas eliminações você acha que terá até rolar outro swap? Eu acredito que vão ter pelo menos mais 3 ou 4 eliminações até ter a merge. Até estava comentando com o Rabone que poderia ter uma fusão para virar 2 tribos de novo, mas acho que se tiver mais 3 eliminações, provavelmente que isso não aconteça. Por conhecer Survivor, eu acho que eles vão deixar chegar... Quantas pessoas tem agora? 14? Tem 14. Então, provavelmente eles não vão deixar chegar mais, ou eles vão fazer uma merge com 13, ou eles vão fazer uma merge com 12, ou no máximo eles dividem em 2 tribos de 6 ali quando estiver em 12 e depois parte para merge com 10 ou 11. Normalmente a merge acontece lá pelo episódio 9, às vezes 8, às vezes 10, mas é meio que essa média. E a gente ainda está no 6º episódio, então ainda tem uma numeração grande para chegar até lá. E ainda tem o caso de... Essa temporada está sendo muito lenta, né? Eles não fizeram ainda nenhum episódio de dupla eliminação e foi um cast com 20 pessoas. Então eu tô esperando ainda eles fazerem um episódio aí com 2 eliminações ou com provável evacuação do jogo. E que provavelmente tem que ter, porque se a gente seguir essa ordem de episódios como tá tendo até agora, o último episódio de Survivor vai ser no dia 27 ou 28 de dezembro. A gente sabe que não vai ser isso. A gente sabe que Survivor sempre acaba antes do Natal, então provavelmente vai ter episódio com eliminação dupla aí no meio. Exatamente. E também recebemos um comentário do Felipe Norton, que comenta o seguinte: boa noite, galera. Nós aqui de novo. Primeiramente, eu adorei o episódio e realmente essa temporada está cada vez melhor. Concordo completamente com vocês sobre a tribo Ikabula. Jamie e Kayla são ótimos, mas Brett, Will e Sunday são completamente inexpressivos. E Hannah, que eu adorava, está super avulsa e sem história. Espero que eles vão ao TC e comecem a ser eliminados. A tribo Takali está super interessante. Gosto de Adam, Jessica e Ken, mas embora Taylor e Fig sejam péssimos jogadores, ambos são ótimos personagens para o show. Espero que essa tribo não vá ao TC, pois vão render muito na merge. A tribo Vanua me surpreendeu com a formação da aliança atual e como Michelle saiu extremamente prejudicada nessa divisão, e como está em risco caso sua tribo perca novamente. Torço muito para que a merge chegue com 3 tribos,
pois isso nunca aconteceu e com certeza faria um primeiro episódio de Merge muito movimentado. Bem, o comentário já ficou enorme e minha aposta que a Cabula vai para o próximo TC e Brett será eliminado. Até semana que vem. Até semana que vem, Felipe Norton. Eu acho que seria muito legal essa ideia das 3 tribos indo direto para Merge. Eu acho que é algo que Survivor pode fazer, que pode deixar a Merge muito mais dinâmica. Porque normalmente eles dividem em 2 tribos, dá tempo de você fazer outras alianças, de você conversar com outras pessoas para depois você ir para Merge. Quando você pega 3 tribos e joga eles direto na Merge, você coloca tipo 3 grupos de pessoas que estão se falando todo dia, uns que se gostam, outros que não se gostam. Você fala, interajam todos ao mesmo tempo. Então, acho que isso pode ficar muito legal e pode dar muita coisa para Merge. E isso ganha uma dinâmica bem interessante, levando em consideração que eles já eram de outras tribos, né? Eles já têm uma dinâmica com as pessoas que estão nas outras tribos também. Então você tem ali várias alianças que estão fragmentadas e que foram forçadas a criar novos vínculos, como aconteceu, por exemplo, com o Adam, que teve que se aliar com quem? Com a Jessica, e também tem o Zeke, também tem a Hannah nas outras tribos. E uma coisa muito interessante é que foi a primeira temporada que eles foram de 2 tribos para 3. Não foi. Foi a segunda temporada que eles fizeram isso. Também teve isso em Second Chance, desculpa. Mas, enfim, foi um momento excepcional, assim, que aconteceu poucas vezes em Survivor. Eles puxando de 3 direto pra Merge, direto pra uma tribo, eu acho que seria algo inovador para acontecer na temporada. Embora, se eles se dividissem em 2 tribos de novo antes de voltar para uma tribo única, né, da Merge, pode ser que sugere mais e mais interações diferentes. É verdade. Agora vamos para o comentário do Engudub. Como sempre vocês sabem, as reviews do Engudub são muito legais. Vocês podem dar uma olhada nos comentários do nosso último episódio do Blindcast, Idol Search Party. E a gente vai ler alguns pedaços aqui e vai dar uma comentada. Sobre a Vanua, me surpreendi positivamente com o Chris e acho que ele ainda vai ter bastante destaque na temporada. Arrisco um 7º lugar para ele, porque jamais alguém levaria um alfa meio dessa complexidade para a final. E sobre o David, OTT demais para o meu gosto. Cara, eu também acho que o Chris ainda tem muito a mostrar nesse programa, apesar de eu sempre repetir que eu não acho ele um cara nada estratégico. Eu acho que ele vai acabar sendo esse alfa male mesmo, que vai acabar saindo ali no meio da Merge, mais ou menos, e vai ser um júri, mas vai ser aquele cara que todo mundo vai ficar tentando tirar, uma espécie de Joey, digamos. Eu discordo em parte dele não ser estratégico, porque a edição deu umas pistas de que ele tenta ali fazer alguns relacionamentos, tanto que no último episódio, o penúltimo episódio, não lembro, ele fala justamente de fazer uma aliança com o Zeke, ele de fato faz, né, para eliminar a Cici. Então acho que ele tá ali por dentro dos esquemas. Eu não sei se efetivamente, né, a gente já viu ele sofrendo lá na Takali, sempre sendo blindside pelo David. Mas, né, acho que ele tem ali um quê de bom jogador. Não necessariamente ele seja um bom jogador, mas ele tem traços ali de que pode e bem estrategicamente. Sim. E eu acho que essa ligação dele com o Zeke pode dar bastante coisa. O Adam tá tendo um grande poder lá na Takali, o Zeke tá tendo um grande poder na Vanua, a Ikabula ainda tá meio interrogação, mas eu acho que essa união Zeke e Chris pode acabar decidindo os rumos da Merge, na minha opinião. E o que mais a gente tem aí do Ingo? Ele também comentou o seguinte: e pra quem eu jogo minha praga? Jéssica Figueroa a K-Fig pela 2ª vez seguida. Foi pela 2ª vez seguida, mas dessa vez ele acertou, né? Você tava tava fácil de acertar. Tava. Até porque eu acertei também, né? Nós aqui no Blindcast estamos com 4 boots em 6 episódios. Isso aí, em 6 vezes que a gente apostou, em 4 a gente acertou. 66% de aproveitamento. Outra coisa que ele fala também que eu achei bem legal é com relação a Cabula. Eu acho que a edição não está focando bem nas relações entre os participantes, tampouco formação de aliança ou algum tipo mais complexo de estratégia dentro da tribo. Acredito, portanto, que Cabula não virá o TC nessa fase swap. Você agora falou, eu parei realmente para pensar, a Cabula não dá para ver quais são as alianças que estão ali. A única coisa que você consegue ver é que o Brett e a Sunday provavelmente estão na minoria ali, devido à divisão de Millennials e Gen X. Mas eu também não acho que a Cabula vá para o CT até um outro swap ou uma possível merge, mas eu acho que seria a tribo mais interessante para ir para o CT. Só que eles são uma tribo com um a mais, eu acho que já passou esse lance deles terem que montar acampamento, eu acho que isso aí já não é um ponto a menos para eles. E eles têm a Michaela, tem o Breach, tem o Jay, então eles têm uma galera forte
em provas. Então eu acho difícil realmente eles irem pro CT. E principalmente, eles têm o David. Não, quem tem o David é a Kali. Mas do jeito que o David entrega os challenges, eles têm. Sim. E nem a Kali, a Vanu é que tem o David, mas entendi o que você quis dizer. Eles têm o David na outra tribo, então já é um ponto a mais pra eles, né? Enfim, vamos aproveitar deixa e já comentar da Icabula? Vamos já começar o nosso programa comentando da Icabula e da incrível aparição do Will Invisível, né? Gente, quando eu percebi que ele falava, eu até pensei que ele ia ser eliminado nesse episódio que nem a Lucy, sabe? Mas não, ele tava ali mesmo só pra achar o ídolo junto com o Jay, né? Porque o Jay queria dividir o ídolo com ele, óbvio que o Jay iria dividir o ídolo com ele, né? Porque eles são uma aliança forte ali, você vê que o Penta Force, o Deca Force já tá ali com cada vez mais membros, né? Gente, isso vai ser muito ridículo na Merge, pelo amor de Deus. Tomara que isso não ocorra na Merge, ainda bem a Fig já foi embora, então essa Penta Force, digamos, né? Pode ser que não dê muito certo, que agora é um Quad Force, e os cabeças que seriam o Taylor e a Fig já estão quebrados. Então tomara que isso aí não prossiga pra Merge, que eles realmente procurem outros polos, que eles se dividam pra essa Merge ficar mais interessante. Quem ainda tá no jogo dessa aliança deles, além do Jay e do Taylor, são o Will Visível, a Michaela, a Hannah, a Michelle. Isso. E a Michaela e a Hannah você nem coloca aí na aliança deles, sabe? Porque foi só um CT, na minha opinião, entende? Até o primeiro CT da Vanua, né, dos Millennials, eu achava que a Michaela e o Will fossem ir muito mais pro lado dos Misfits, né, do Adam, do Zeke, mas eles acabaram sendo convencidos a votar, principalmente pela Michelle e pelo Jay, a votarem na Mari. E assim, eu não achava que eles eram uma aliança, mas do jeito que a Michaela tem levado, parece que ela vê um plano macro onde os Millennials são uma grande aliança. Tanto que ela fala lá no desafio de imunidade, se vocês perderem, se vocês forem eliminados tendo a maioria, vocês não merecem continuar. Mas ela não estava fazendo aquela análise micro ali, vendo que o Adam não era tão aliança assim. Na verdade, nunca tinha sido aliança do Deca, sei lá, a Force. Dá muita força, muita gente nessa aliança. Do Deca Force. Icosságono é o polígono de 20 lados, então seria Ico Force. Então a Ico Force, né, não sei. Porque basicamente todo mundo que cruza o caminho deles, oi, você quer ser meu aliado? Oi, você tem um minuto pra é tipo um clube da luta, sabe? A cada pessoa que aparece, eles tentam recrutar pra aliança deles, entende? Daí chega na Merge, só tem eles e eles têm que se eliminar. Mas vamos aproveitar pra comentar, falando desse ídolo que o Jay achou, que quem achou o ídolo na verdade foi o Jay, né? Teve uma cena que eu achei muito interessante. Se a cena da Hannah vendo Adam encontrar o ídolo foi interessante, essa da Michaela que apareceu na frente deles, eles estavam lá com o ídolo na mão, com cara de babaca, foi sensacional. Mas essa cena foi melhor que aquela da Hannah, porque a Hannah ficou de longe. Faz o que tiver que fazer. A Michaela falou assim, não, meu filho, mostra ele pra mim. Sou parte da Eco-Force também. Que porcaria é essa na mão de vocês aí? Você vê que enquanto ele tá achando o idol, tá ali tipo, nossa, eu sou o herói. Mãe, olha só, eu consegui, você vai ter a casa, não sei o que lá. E tava construindo. Aí chega a Michaela e desconstrói toda essa edição que ele tinha de vencedor e coloca justamente aquela ambiguidade na edição do Jay, que dá muitas pistas de que ele não vai ser o winner. Não sei, cara. Eu acho que o Jay ainda é uma possibilidade de um winner. Eu acho que as possibilidades para winner aí nesse cast, para mim, ainda são Jay, Michaela, Adam, Ken, David, assim, com muito medo eu falo David e Michelle. Eu acho que são as minhas 6 apostas para possíveis winners. E Zeke. Óbvio que eu disse metade do cast, né? O Zeke, talvez, metade do cast, vamos colocar aí. O Chris. E o Chris eu não acho que ele tem cara de winner. E a Jessica. tô falando todos aqui, né? Eu não quero colocar todos, sabe? Mas eu acho que, Brit, Sunday, Hannah, Will, Taylor e Chris. Não, vamos colocar Brit, Hannah, Sunday, Will e Taylor. São os 5 que eu tenho certeza que não vão ganhar. Se eles ganharem, assim, eu vou calar minha boca aqui, mas eu acho muito pouco provável deles 5 ganharem. Vamos então falar agora do desafio de recompensa do World Challenge. Isso. Foi justamente a prova que eles fizeram vedados, né? Cara, eu achei que a Michelle arrasou muito nessa prova.
ela soube muito bem guiar os Vanuas, apesar do David tentar queimar o filme da Vanua, como sempre. David sempre atrapalhando, né, nos desafios. Ele ainda falou, eu lembro dele falando logo que eles chegaram no acampamento, nossa, com a Cici a gente não teria ganhado essa prova, sabe? Aí eu pensei assim, porra, sem você então eles ganharam com certeza, sabe? Olha, eu já dei minha opinião aqui conversando com o Rabone. Eu acho que se algum dia tiver a chance de a gente entrevistar o David aqui no Blindcast, a gente não vai aceitar. Porque provavelmente a gente vai falar, olha, chega mais perto do microfone, ele vai pra mais longe. O engraçado foi até a patada. Eu sinceramente, eu acho que a Michaela, ela tá sendo até um pouco arrogante nas provas. Eu não tô curtindo isso. Tem muita gente que tá curtindo ela por isso. Eu acho até legal pra edição e tudo mais, mas eu não... Como pessoa, assim, eu acho que ela tá sendo arrogante em momentos desnecessários. Mas que eu bolei de rir com a patada que ela deu no David, eu ri pra caramba. É aquele momento que ela chegou e falou, sai daqui! Move! Eu bolei de rir, sinceramente. Eu particularmente, sei lá, achei whatever, tipo, uma situação que, sei lá, se eu tivesse lá, pô, tá aqui no meu puzzle, sai daqui, né? Achei ok. Mas não só por esse momento. O momento que a gente vai comentar mais tarde da prova de humanidade foi pior. Mas eu acho que somando os dois, foi algo que meio que eu não curti muito, entendeu? Uhum. Se não tivesse outro momento, eu não acharia esse momento nada demais, entende? Vamos lá. E eu curti bastante essa prova, eu achei que é uma prova clássica, né, de Survivor. E eu achei legal que o quebra-cabeça era um morcego, né? Foi aquela coisa, era uma prova simples, né? Teoricamente deveria ser simples, só que na hora de montar você tinha que conduzir uma pessoa que estava vendada, o que tornava mais difícil. E morcego, tem bastante aí, né? Ouvi dizer. A galera tava comentando bastante lá no Survivor Brasil que parece que só tem morcego em Fiji, que eles só fazem aqueles closes que eles dão para fazer passagem de uma tribo para outra ou de uma filmagem para outra. Eles sempre colocam morcego, então eu achei bem significativo o quebra-cabeça ter sido um morcego e curti bastante a prova, apesar de ser uma prova simples. Eu até achei que tinha cara de prova de imunidade, porque ela é uma prova relativamente difícil, né? Você tem que conduzir as pessoas por meio dos obstáculos. Bem legal a prova, gostei muito, nota 4. E eu acho que a gente tem uma coisa inédita, né, em Survivor dessa vez. Foi a primeira vez que alguém que nem estava na prova, que estava sentado, pediu um atendimento médico. A gente tem que lembrar que nessa temporada o Paul também estava lá no acampamento e ele precisou do atendimento médico. A gente teve casos assim fora, né, de pessoas até que foram evacuadas fora de provas, mas acho que essa foi realmente a primeira vez que está tendo uma prova e alguém, né, tem uma crise ali de pânico, não sei se foi realmente de pânico que aconteceu, mas que acabou precisando ser atendida. Vamos aproveitar deixa então, quem ganhou essa prova foi a Vanua, e eles foram pro acampamento com aqueles brownies maravilhosos, aqueles torta de maçã, né, apple pie, certo? Certo. E até eu, que estava aqui na minha casa assistindo, do lado da minha geladeira praticamente, fiquei com inveja deles comendo aqueles doces maravilhosos naquela ilha. Sempre tem momentos que eles vão experimentar a cozinha, né, local, ou seja lá que tipo de cozinha que eles recebam de recompensa. Eu fico pensando sobre o efeito disso no corpo humano, né, e nas pessoas que estão... Sim, eu lembro que em San Juan del Sur, quando teve uma recompensa, o filho do Kit, o Wes, Sim. ele teve uma dor de barriga durante uma recompensa, que eles comiam muitos doces. E aí ele foi naquela tipo, vou comer vários doces, vou comer tudo que tem aqui, e ele acabou passando mal, tendo que ir no matinho resolver as pendências dele. Eu tava vendo uma entrevista de um câmera que ele falou que teve uma coisa que foi cortada, ele não falou de que temporada específica, mas de que um participante ele teve um ataque de diarreia no meio da prova. Eles tiveram que parar a prova pro cara ir lá no mar se limpar, né, e ele continuar com o mesmo short. Nossa, pesado isso. Mas isso é um fato, tipo, o corpo humano ele tende a se equilibrar com o que ele tem. Por isso que as pessoas têm crise de abstinência quando param de comer uma substância, ou de beber, ou de consumir determinada substância. Isso pode funcionar tanto para drogas, como, por exemplo, para Coca-Cola, ou para doces em geral. Se você se alimenta só dessa coisa e você para, o seu corpo que estava estabilizado com aquela substância, ele acaba sofrendo uma crise. Por isso existem as crises de abstinência. E se você está em Survivor, você acostuma o seu corpo a não comer doces, a não comer carne ou determinado tipo de nutriente,
quando você come aquilo, você está alterando o seu sistema e você pode causar uma reação. No caso do Wes, ele estava desacostumado ali com alguma coisa que ele comeu, e quando ele foi comer, ele gerou essa reação. Entendi, interessante até. Eu fiquei pensando, sinceramente, eu fiquei pensando nisso enquanto eu estava assistindo o episódio. Eu fiquei esperando eles terem uma dor de barriga ali com aquele monte de doce. E só que ou não tiveram, ou simplesmente a edição não mostrou. Tá, mostra lá, corta. Dia 36, todo mundo no banheiro. Mas uma coisa que aconteceu muito interessante nessa Vanilla, na própria prova de recompensa, foi a Jéssica ficando feliz por a Michelle não ter saído. O Zeke comentando isso logo que eles chegaram lá no acampamento deles, eu achei sensacional, que o Zeke falava... que a Fig falou, eu tô muito feliz pela Michelle ficar. E o Zeke também. Aí o Zeke, quando ele já tava no acampamento comentando, ele tava assim, dando o dedo no meio, comentando que era vontade de reação dele naquele momento. Isso só mostra como os Millennials, ele tem um núcleo ali, né, da aliança da Triforce original, mas que eles estão ali considerando outros jogadores da Millennial como aliança, mas em último plano. E eles estão fazendo uma análise muito boa, tanto que a própria ação de falar que ficou feliz pela Michelle ter ficado, provavelmente já gerou um target e também já foi um peso maior pro Adam querer votar nela, mas isso a gente comenta depois, né? Pois é. Mas eu acho que os participantes mais inteligentes da Millennials, os que mais, pelo menos a edição tá mostrando serem mais inteligentes, os que mais sabem jogar, mais sabem pensar no jogo, ficaram na minoria, que foram o Zeke e o Adam. Então, eu acho que isso foi o que deixou, assim, a temporada mais interessante. As duas pessoas mais, não só inteligentes, mas que conhecem melhor o jogo, que ficaram na minoria e estão fazendo jogadas aí para conseguir virar o jogo. Eu não sei se eu concordo, porque o Jay ele também tem um passo importante, ele foi importante na eliminação da Mari, foi ele que articulou com a Michaela e o Will, e quem articulou essa articulação foi justamente a Michelle. Ou seja, eles conseguiram tirar todo aquele target da Fig e do Taylor serem um casal e tornarem a minoria a maioria. Então eu também dou créditos para Michelle e para o Jay, embora eu não goste muito deles, não que eu não goste, mas que a minha torcida não vá para eles, né? Mas como participantes eu vejo qualidades, né, neles. Então acho que eles estão sabendo manipular bem quando necessário. Diferente da Michaela, que para mim pareceu que foi muito mais Maria que vai com as ondas, vou voltar com o Jay aqui agora, sabe? E depois nem precisou mais ir para CT pra gente ter uma noção real do que está acontecendo com ela. Eu não tirei os méritos da Michelle e do Jay, eu acho que eles jogaram bem, não tô falando que eles são burros, mas eu tô falando que o Zeke e o Adam, ao menos, parecem conhecer mais do jogo. Parecem saber por onde o Adam é super fã do jogo, o Zeke tá demonstrando ser um bom jogador, pelo menos nessa segunda fase, nessa Vanilla. Então, eu considero muito o Jay um ótimo jogador pelo que ele fez para eliminar a Mari, a Michelle principalmente. Mas o problema dessa aliança era justamente ter Fig e Taylor como cabeças. São duas pessoas que não sabem jogar muito bem, daqui a pouco a gente vai falar mais mal deles, né, no caso. E eu acho que isso que pesava para essa aliança acabar sendo uma aliança não tão boa. Era Fig e o Taylor serem cabeças, que são pessoas um pouco impossíveis demais. Não acho que em nenhum momento eles foram cabeças. Eles foram, na verdade, quem chamaram mais atenção. Mas, na minha opinião, em todos os momentos, quem foi a cabeça, a princípio, foi o Jay, né, quando formaram a Triforce, e depois a Michelle. E no caso da Michelle, teve até algumas pessoas que comentaram que ela poderia ser winner, comparando com outras temporadas, e temporadas que tiveram muitas mulheres votadas no começo e depois acabaram com uma mulher vencedora no final. A Michelle, eu acho que é um caso desses que eu estava comentando antes, de que está sendo protegida pela edição. Ela aparece quando ela tem importância, como foi no episódio que ela articulou a eliminação da Mari, mas depois ela ficou meio que nas sombras. E até no episódio que ela era um alvo, ela não apareceu tanto. Acabou aparecendo mais o Zeke e o próprio Chris, e o Dave e a Cissy, que foi eliminado, né, no episódio passado. Mas a Michelle ficou ali meio que nas sombras quando ela também tinha um alvo na cabeça. Então, a Michelle está sendo que protegida pela edição, ao meu ver. Talvez. Eu não sei, até porque eu acho que ela pode ser a próxima eliminada no possível próximo CT da Vanilla. Então, não sei se ela tá tendo essa proteção toda que você tá falando assim da edição. Eu acho que ela não tá dando material mesmo. Eu acho que o que tá faltando para ela mesmo é dar material para mais edição. Essas são as duas opções que eu dei lá no Survivor Brasil. De duas, uma. Ou esses personagens, eles não estão dando material e por isso eles não estão aparecendo,
ou eles estão dando material ruim e por isso eles estão sendo protegidos. Acredito que a Michelle pode estar sendo protegida, até porque eu acredito que ela pode ir um pouquinho mais longe. Vamos esperar para ver, né? Mas eu acho que essa Vanua ainda vai perder algumas provas, talvez vá a mais 1 ou 2 conselhos tribais, provavelmente. Não tenho dúvida se render mais essa fase tribal com 3 tribos. Mas vamos dar uma comentada na prova de imunidade e comentar a Takali, então? Sim, e pode até ser que eles vão, principalmente porque tem uma pessoa que está muito esforçada, como a gente viu nessa prova de imunidade que a gente vai comentar agora, que está ali dedicando sangue e suor em todas as provas para ir pro CT, que é o David, que está lá, não, a gente tem que ir pro CT. Ele é muito provável para retornar em outras temporadas, porque eu acho que ele é muito challenge hugger. Ele deve voltar para competir assim com Joey, com JT, com Ozzy. Eu acho que um combate entre Ozzy e David seria sensacional. Não, o Mike de Worlds à parte não teria chance se o David tivesse naquela temporada. É verdade. É verdade. Cara, mas eu curti bastante essa prova, até mais do que eu curti a de recompensa. Eu acho que você mesmo falou que a de recompensa era legal para ser até de imunidade. Mas eu achei que essa prova de imunidade que eles colocaram ficou super bem feita. Não acho que foi algo que nem eu reclamei de outras provas, que ia ser decidido só no puzzle, só no final. Eu acho que foi algo bem equilibrado. Eu acho que influenciou tanto a parte do puzzle que tinha, né, que era um puzzle mais físico, do que a parte física de verdade, a parte que você tinha que carregar os cocos, abrir as sacolas e tudo mais. Eu acho que foi uma prova bem equilibrada e muito bem feita. Mais equilibrado, principalmente porque não teve a parte do desafio intelectual, né? Ela foi muito mais focada na questão de você realmente ter que correr, pegar os sacos e depois usar as bolinhas que estavam nesse saco para conseguir encaixar elas na parte final do puzzle, que era muito mais de destreza do que de inteligência, né? Tipo, você ter controle do seu corpo e da bola ali no tabuleiro para você conseguir resolver. Eu acho que é uma prova que precisa de inteligência, assim, não inteligência espacial, entende? Sabe os 8 tipos de inteligência que todo mundo fala? Eu acho que era mais uma inteligência espacial que você necessitava ali. E eu não tô nem falando para você controlar a bolinha, eu tô falando para você saber por onde a bolinha tinha que passar ali, entende? Sim, por isso que eu digo até que é uma prova mais de destreza, né? Mas eu acho que isso auxilia a prova ter ido tão rápido, até porque depois a Michaela estava ali auxiliando os outros grupos, né? Esse e é muito macetada, né, essa prova. Acho que se fosse uma prova que eles treinassem antes, seria uma prova mais fácil a se fazer, né? Esse é o tipo de prova que se você praticasse, você ia fazê-la muito mais rápido. Acho que é uma prova que exige muito a prática. E o legal é que eles colocam coisas que você nunca fez em casa, você nunca pegou... Acho que ninguém tem aquela tábua ali em casa para tentar colocar uma bolinha no buraco de uma tábua, sabe? Uma tábua que fica se mexendo. Eu vou fazer duas dessas pra deixar aqui em casa agora. Dá vontade de fazer de vez em quando. Algumas provas de survival eu acho tão legais. Eu fiquei super com vontade de fazer essa prova, sem sacanagem. Eu seria a primeira pessoa a me voluntariar pra fazer essa prova. Só que uma coisa que eu pensei, logo no início dessa prova, logo que eles avisaram, foi justamente algo que se refletiu muito na prova. Que foi o lance de... São 2 pessoas que tinham que fazer a prova. Então você não dependia só de você ser bom naquilo. Você dependia da outra pessoa te ajudar também, entende? Por isso até que eu achei interessante a divisão das tribos, que colocaram o David... E a Vanur não tinha muita opção, né? Os 4 tinham que participar. Eles colocaram o David para fazer a primeira parte. Penou bastante para conseguir, mas conseguiu. E deixaram aí o Zeke e a Michelle para resolver essa parte. Igual na outra tribo a gente teve lá a Michelle e a Hannah, justamente para resolver esse puzzle. Por mais que a Hannah tenha passado, às vezes, como parecido um pouquinho fraca nos episódios anteriores, nos challenges anteriores, ela conseguiu ajudar bem a Michaela, e até por isso a Michaela ficou parecendo um pouquinho arrogante, segundo a opinião do Rabone. Cara, eu achei ela super arrogante nesse momento. Eu sei que ali era um pouco necessário que você desse uma prensa ali na outra pessoa e chamasse a responsabilidade para você realmente conseguir fazer um challenge. Como eu mesmo disse, eu achei que era um challenge que seria muito mais fácil se você fizesse individualmente. Então ela pensou bem nesse lance de colocar para uma pessoa só fazer. Mas havia outras maneiras dela falar o que ela falou sem ser grossa do modo que ela foi, de estar gritando com a Hannah. Ela até falou: Hannah, eu gosto muito de você, mas você tem que ficar quieta agora. E foi uma atitude que muita gente gostou até, que foi até bem pensada para ela conseguir fazer a prova direito. Mas eu não curti, sinceramente, a arrogância dela e ela tá perdendo a minha torcida com esses momentos de arrogância.
Em Ataca ali pau, nós tivemos ali ótima coordenação da FIG, mostrando que ela... Cara, eu achei que essa prova foi legal, porque teve aquela disputa, né, no final de quem ia pro CT, a Vanu ou a Takali. E foi por pouco que a Takali não conseguiu se salvar. Eu achei esse challenge muito legal e muito disputado, sabe? Eu não vou dizer que eu achei estranho eles terem perdido, mas eles começaram com uma grande vantagem, né? Uma vantagem muito boa. Eles começaram fazendo a primeira parte muito boa, tanto que eles foram a primeira equipe, né, o primeiro grupo a chegar nesse desafio final. Só que eles não estavam acertando de jeito nenhum, eu não conseguia ali dizer exatamente o porquê deles não conseguirem, não sei se foi a Jéssica, se foi a Fig, mas eles não estavam conseguindo. Provavelmente eles terminaram bem próximo do outro, mas a magia da edição que deixou ficar mais emocionante ali a parte final. Mas isso mostra de fato uma falta de qualidade nessa parte do desafio pelas meninas que estavam participando ali. É, uma falta de qualidade de prova que você está falando. É, nessa prova específica. Eu acho que a Takali pensou em garantir muito bem o início da prova, não pensou muito no final da prova, sabe? Eu falei que era uma prova bem dividida, mas eu acho que foi burrice colocar os dois alpha males. Tem muito alpha male nessa temporada, né? Mas eu achei que foi burrice eles deixarem os alpha males para a parte totalmente física e não deixar ninguém inteligente, que tem uma destreza boa, como você mesmo disse, para fazer ali a segunda parte da prova. Normalmente mulheres são muito destras, né? Então, não sei se foi uma decisão muito errada. Talvez o Adam pudesse ter participado, não sei se ele tem uma destreza maior, mas eu acho que se ele optou por não participar e falou para as mulheres ir, eu acho que foi inteligente dele para não criar um target. Como eu já disse em episódios anteriores do podcast, mesmo que você saiba muito bem fazer uma coisa, é melhor às vezes você não fazer, deixar alguém ir lá e fazer e ficar com a culpa, do que você ir lá fazer ou não fazer bem feito e correr o risco de ficar com a culpa. É uma coisa inteligente de se fazer, você poupar, você se poupar para não trazer alvo para você. Mas eu não acho que o Adam estava com tanta possibilidade de alvo assim naquela Takali. Eu achava muito difícil ele ser eliminado. Seria burrice eliminar ele ali. Ele tinha que ser o swing vote mesmo. Você tinha que tentar convencer o voto dele. E já partindo para comentar da Takali, eu acho que a Fig e o Taylor foram muito burros e não tentaram fazer justamente essa ligação, de tentar trazer o Adam pro lado deles. Eu acho que eles já meio que aceitaram que o Adam seria burro o suficiente ao ponto de votar com eles. Não que eu esteja falando que a atitude do Adam de ter eliminado a Fig foi a mais inteligente do mundo, mas o Taylor e a Fig cavaram a própria cova a partir do momento que eles nem tentaram puxar o Adam pro lado deles, sabe? Nem tentaram fazer nada para argumentar e convencê-lo a isso. Eles foram muito naquela de, já tá garantido, ele é milênio, ele tá aqui o tempo inteiro com a gente, tá sendo conivente com os momentos que a gente tá dando peguete. Então vamos só pro CT, né? E, gente, eu achei muito curioso o que aconteceu nessa Takali, da Fig pedindo permissão pra Jéssica e pro Ken se ela podia namorar com o Taylor, né? E eu achei sensacional a reação do Ken, falando, sério? Eu não tinha percebido, cara. Se você não falasse, caramba, vocês acordam de mãos dadas todo dia, nossa, eu nem tinha percebido, sabe? Eu achei sensacional. Achei que era normal, né? Todo mundo faz isso. Todo mundo dorme de conchinha, gente. Como assim? Vocês são um casal? Que isso? Eu achei essa cena hilária. Eu acho que mostrou a falta de maturidade que os dois tinham, sabe? Não só pra vida. Aliás, eles são millennials, mas pra jogar Survivor, eles mostraram falta de maturidade em Survivor, entende? E eu acho que foi isso que custou a cabeça deles no jogo, foi a falta de maturidade pra reconhecer que aquilo dali é um jogo que é um jogo pesado e não é um jogo pra criança, sabe? Exatamente. Quando você se importa que você tá namorando, deixando de namorar com alguém? Pois é, gente. E, gente, pelo amor de Deus, metade do cast já sabia que eles tinham aquele romancezinho. Eles realmente achavam que toda a Millennial ia continuar junta e que não ia contar pra ninguém que eles tinham esse romance. Pelo amor de Deus, eles queriam esconder de duas pessoas do cast. É muita ingenuidade. A palavra é essa, muita ingenuidade da parte deles acharem isso, sabe? Sim, a minha opinião é que, você quer se pegar? Se pega. Mas, poxa, não precisa, né? Ficar
conversando. Porque o que apareceu ali é o quê que eles queriam? Que eles queriam ganhar a voto do Ken e da Jessica? Obviamente eles não iam conseguir. Eles não precisavam ter esse diálogo com eles. Foi desnecessário. Eu até fiquei com certo medo, sinceramente, quando a Fig começou com essa conversa, eu achei que a intenção dela seria realmente ganhar o voto dele, sabe? Para talvez eliminar o Adam. Eu até fiquei com um certo receio ali do Adam sair por culpa disso. Mas não foi o que rolou. Ela só tava ali mesmo fazendo... Ela realmente estava achando que ela contar pra Jessica e pro Ken que eles estavam se pegando mudaria alguma coisa, entende? Só acho que seria válida a ação dela se ela fosse lá, olha, o Taylor e eu estamos dando uns pega, só que eu quero votar ele, que ele não vai nem ver esse blindside. Vamos votar comigo, fazer uma aliança? Aí eu ia achar que seria genial. Seria sensacional. Seria sensacional e seria perfeito pro jogo dela, até porque ela não teria sido eliminada. E estaria sozinha no jogo. Gente, sério, casal em Survivor não funciona. Não funciona. E sabe por que seria bom também? Porque todo mundo ia olhar de fora e ia falar, o Adam traiu eles. E jamais ia imaginar que foi ela que deu blindside nele. Sim. E ela ia ganhar vários aliados, gente. Pelo amor de Deus. Ia ganhar até torcida do Rabone. Ia ganhar a minha torcida. Eu falei que eu nunca ia torcer pra Fig. Se a Fig fizesse isso, eu torceria pra ela. Eu engoliria a minha língua. Mas só fechando em relação ao Adam, eu acho que ele tem sido sensato nas decisões dele. Não só na questão do challenge, que a gente já citou. Eu acho que é importante você se guardar fisicamente para uma merge. Então acho que se tem uma pessoa que está falando, olha, eu faço, deixa essa pessoa fazer e puxar o target para ela, para você estar bem inteiro quando você for exigido de verdade, quando você precisar mesmo realmente ir bem nos challenges, que é quando você chega na merge. Então acho que o Adam ele tem tomado boas decisões, ele participa só quando ele precisa participar dos desafios, e ele vota também de acordo com a situação ali. Eu acho que ele votou muito bem. E acho que agora a gente vai até falar do CT, né? Já puxando agora para o Conselho Tribal, acho que você já respondeu a pergunta na sua última fala aí, Bonomi. Mas eu queria saber de você e que você discursasse sobre isso. Você acha que a escolha do Adam em ter ido com os Gen Xers, tirando torcida, eu sei que você torce pro Ken, mas você acha que a escolha dele foi certa pro jogo dele? Em 30 linhas? Em 30 linhas, por favor, na minha mesa amanhã. Com toda certeza, foi muito acertado essa resolução dele, porque ele já era o bottom dos milênios, ele já estava ali na parte mais baixa, na posição mais baixa na tribo dele. A gente não pode esquecer, e ele provavelmente não esqueceu disso, que quando eles foram fazer votação, quem que era a maioria na tribo dele? Era, obviamente, a Eco-Force que a gente está falando direto. Então ele tem justamente que trabalhar para fazer alguma coisa para ele não ser eliminado. Mas se tivéssemos uma merge com todos os millennials juntos, ele seria o primeiro millennial a ser eliminado. Seria ele e o Zeke seriam os primeiros. Então ele ia acabar sendo F8, F7. E ele já tem que ir pensando, olha, quando tiver a merge, com quem que eu vou estar trabalhando? Com quem que eu vou conseguir desmontar esses millennials que eu não estou no topo? Obviamente ele não tinha análise da Takali para ver que o Ken e a Jessica também estavam no bottom. Mas para quem está no bottom, a melhor coisa a se fazer é trabalhar com quem também está na parte mais baixa da outra tribo. E ele fez muito bem, ele pegou ali o Ken e a Jessica, que estão com a Cruz na merge. Eles podem muito bem ser ali primeiro ou segundo Jury, que como eu falei antes da temporada começar, não era quem eu torcia, eu achei que a Michaela ia ser melhor, né? Ia ter uma edição melhor, mas o Ken me surpreendeu, eu tenho que dar esse feedback, não é só uma torcida, é uma análise que eu tento fazer parcial. Eu acho que o Ken está ali entre os 7 participantes que estão com a melhor edição dessa temporada. Não é muito difícil falar isso, vendo que 5 tem uma edição muito ruim, né? Mas ele está ali entre os 7 principais. Mas analisando não só a edição, analisando o jogo, eu acho que o Adam acertou na decisão dele. E quando ele for trabalhar com o David, ele vai ter ali também o Chris e o Zack, que já era da aliança dele. Então, mesmo sem saber, mesmo sem querer, ele tá fazendo uma aliança que pode ser sim, aí talvez um F5. Eu tava conversando com um amigo meu agora de manhã no caso de tarde, né, que eu acordo tarde. Eu tava conversando com ele e ele falou que não imaginava o Chris jogando com quem? Com a Jessica, porque o Chris já fez confessionário prometendo a cabeça dele, sabe? Mas se a gente for parar pra pensar, o Chris tá jogando com o David, gente. E quem mais prejudicou o Chris no jogo do que o próprio David? Então eu acho realmente que essa é uma aliança boa pra Merge. Eu não sei se vai ser maioria na Merge, porque ainda tem a possibilidade da Ikabula ser maioria, mas com a adição talvez de uma Michaela, talvez de uma Hannah, entende? Pode ser que essa aliança seja a que domine. Até o Brett mesmo, o Brett e a Sunday, que se ligariam ao Chris nesse caso, pode ser. Eu acho que essa Merge ela vai acabar sendo interessante porque a gente vai ter bastante polos pra se jogar aí. Vai ter bastante possibilidade de aliança e eu acho que essa Merge pode ficar muito legal.
e realmente concordo com essa ideia do Bonomi desses 6 nomes aí. Como você falou, tem a Michaela, tem a Michelle, que são personagens, tem o Jay também, tem o Ivan, que a gente não pode descartar. A gente não pode esquecer que tem 3 ídolos no jogo, né, gente? Um em cada tribo. Até lembrando no que o próprio Jeff tinha falado, que a partir do 5º episódio ficava muito mais interessante. Claro que esse 5º e 6º não foram lá os melhores episódios do mundo, até em comparação com os episódios anteriores da temporada não foram os melhores da temporada, mas a gente vê uma construção, e por isso eu tenho gostado desses episódios, a gente vê uma construção de uma merge que vai ser muito dinâmica. Com esse monte de aliança que está sendo formado, vai ser muito comum a gente ver pessoas tomando blindsides, sendo enganadas, trocando de lado dependendo da situação. Então acho que a merge vai ser muito interessante essa temporada. Até porque quando você dá tanta possibilidade assim para você fazer novas amizades dentro do jogo, não vamos falar amizades, novos aliados dentro do jogo, a mudança de lado, a traição, o blindside não se torna algo feio para a pessoa, entende? A pessoa troca de lado porque tinha outro aliado no jogo. E se você tem uma série de alianças mais dispersas, você sair de uma aliança para outra, às vezes não é você flipar, não é você ser... enfim, vou falar palavrão. Não é você ser um filho da puta com o cara que você traiu e eliminou. Mas sim você dar preferência para uma outra pessoa que também é seu aliado no jogo e que estava em outro ramo do jogo, sabe? Então, por isso que eu acho que essa merge pode ficar interessante, por essas diferenças de alianças e por essa diferença de pessoas que são próximas. Acho que tem muitas pessoas próximas e fica um pouco difícil de você prever quem será a maioria, quem será a minoria e quem não vai feder nem cheirar. Por um momento eu achei que você ia falar aquela ótima frase que nunca foi clichê: eu não vim aqui para fazer amigos, eu vim aqui para ganhar $1 milhão. I didn't come here to make friends. I'm not here to make friends. I'm not here to make friends. I'm not here to make friends. I ain't here to make no friends. I'm not here to make friends. I'm not here to make friends. I'm not here to make friends. Tá, e fechando então esse resultado maravilhoso. Maravilhoso. Lembrando da nossa querida rainha da Millennials. Maravilhoso. A gente teve então a eliminação da FIG, que não foi inesperada. Eu e o Rabone a gente já estava prevendo nessa eliminação, tanto que no último episódio foi a nossa aposta. Sim, é. Foi meio que uma aposta dupla, vamos lá. Eu vou contar como pontuação pra mim, se a gente for pensar em como tá o placar, tá 3-1 pra mim, mas essa foi meio que uma aposta que a gente deu junto. Ele apostou no Taylor, eu apostei na FIG, porque a gente já tinha meio que uma ideia de quem ia sair era do casal. Mas é ponto pro Blindcast. Nós já acertamos 4 dos 6 boots aí. E nós não estamos usando o boot list. Exatamente. Você até brincou no começo do episódio, são 2 votos, mas são 2 votos entre 20 participantes. Claro que vai diminuindo a cada semana, mas a gente está só no começo da temporada e a gente já acertou bastante o voto. Então vamos partir para as apostas. Bem, pessoal, o Rabone ele me ofereceu para começar a votação hoje, mas para ser sincero para vocês, eu tô achando que vai ser alguém da Icabula. Não sei em quem eu vou votar, mas eu vou deixar então o Rabone votar primeiro, depois eu escolho alguém enquanto eu vou pensando aqui. Então vamos lá. Eu vou na Vanua, cara. Eu acho que o preview do episódio, que mostrou esse possível romance entre o Zeke e o David, eu acho que não vai dar em nada. Eu acho que se o preview chega a anunciar é porque não vai dar em nada. Mas eu acho que por eles terem focado na Vanua, pode ser que a Vanua vá para o CT. E minha aposta para quem vai ser eliminado nesse CT da Vanua é a Michelle. Que eu acho que o Zeke flipa e vai pro lado do Chris e do David, vai aproveitar essa confiança do David, pegar esse ídolo pra ele, que o David vai contar pro Zeke que ele tem um ídolo, então ele vai pegar esse ídolo pra ele e vai tentar eliminar a Michelle. Bem, esse tempo também não me ajudou muito a pensar, não acho que foi uma aposta ruim do Rabone, acho que foi uma aposta boa, mas eu vou apostar na Icabula porque eles estão aí num winning streak muito grande, pode ser que aconteça alguma coisa no próximo episódio. Eu tava pensando entre Will ou a Sunday. Mas como os millennials estão em maioria, eu vou acabar apostando numa eliminação da Sunday, pelo menos momentaneamente. Eu tava pensando em fazer uma piada com Sunday, mas não veio nenhuma na minha cabeça. Se eu ganhar, você me paga um sorvete? Então, se você ganhar, eu te pago um sorvete, tudo certo? Beleza, eu vou querer daqueles com calda quente, tá? Fechou. Com paçoca, Sunday com paçoca.
E é isso aí, galera. Muito obrigado por acompanhar até o final o nosso Blindcast. Estamos muito felizes que a nossa audiência, né, as nossas visualizações no YouTube estão se mantendo. Então, continuem acompanhando, galera. Continuem comentando. Isso que é o mais importante pra gente. A gente quer que vocês comentem pra gente ter esse retorno de vocês, a gente poder comentar os comentários de vocês aqui no início do Blindcast. Isso aí, não esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não tiver inscrito para receber em primeira mão as notificações de quando tiver episódio novo. E, obviamente, não esqueça de deixar aquele like maroto para ajudar a gente. E é isso aí, pessoal. Curte a página da Survival Brasil no Facebook, entra no grupo Survival Brasil Discussão, que aí você vai poder comentar o episódio ao vivo lá com a gente, para quem assiste ao vivo, ou se não, deixar seu comentário depois, se você assistir depois, para você fazer uma reviewzinha, que aí a maioria dos fãs estão lá para comentar junto com você. Aproveitando que você está falando do grupo do Survivor Brasil, essa semana a gente teve o tópico lá, como a gente tem todas as semanas, e teve uma pessoa que se identificou como sendo a primeira vez que ia comentar junto com a gente lá. E eu falo pra vocês, olha, se vocês quiserem ir, normalmente eu tô lá assistindo, o Rabone também tá, e comenta o episódio ao vivo, vocês podem comentar junto com a gente lá, super bem-vindo. Também teve algumas pessoas que me adicionaram, umas 2, 3 pessoas, não foi muito. Quem quiser me adicionar, pode me adicionar, não sei, o Rabone. Eu também. A gente tá aberto a conversar sobre Survivor, pra debater e pra ter novas ideias também, por que não? É isso aí, galera. Se vocês também, eu amo falar de Survivor, eu sou aquele chato que se sentar na mesa de bar e o assunto for Survivor, já era, eu vou começar a falar. E é isso aí, pessoal. Quem quiser me adicionar, puxar a conversa no PVT, se o assunto for Survivor, eu amo conversar sobre isso. Então podem ficar à vontade. Ele também fala de futebol, mas só se você for fluminense, tá? Só se for tricolor. E é isso aí, então, galera. Muito obrigado por ter escutado até o final. Beijo no bumbum de vocês. Piggy, A tribo decidiu. Tchau. time for you to go. Good luck, Taze. Well, it was said tonight, somebody will be voted out and somebody will go back to camp unhappy. The question becomes, how do you deal with it? Grab your torches, head back to camp. Good night.